vamos falar mais uma vez dos seus direitos. Doutora Lúcia Decatti está com a gente. Bem-vinda, tudo bem? Tudo ótimo. Agora, gente, o legal é que a gente aborda de um jeito tranquilo um problema que muitas vezes deixa as pessoas completamente transtornadas. Porque é difícil a gente entender o que pode e o que não pode ser feito, ainda mais quando você é acuado pelo outro, né? Com certeza. Aí é mais complicado. É o caso, por exemplo, gente, da novela Em Família. Pegar dois caminhos de um caso parecido. Então, primeiro, a Juliana que expulsou o marido de casa porque ela disse que a casa era dela. Isso. Foi uma casa que ela adquiriu por doação. Então, o que aconteceu? Morreu um parente e foi dado a ela, como uma parte de herança. E o outro, a Branca, que expulsou o marido de casa e ainda queimou as roupas dele. Quer dizer, o dono da casa pode fazer o que quer. Se o homem fala, não, a casa era minha, veio de herança da minha mãe, eu posso botar para você para fora e pronto? Não. É. Mas é que na novela foi tratado de uma forma como se pudesse. Né? Então. Assim, foram duas pessoas no mesmo momento que botou o marido, as duas botaram o marido para fora. Uma com base nesse argumento em que eu ganhei meu apartamento de herança e o marido é advogado. Isso é que eu achei estranho. Ele foi, arrumou a mala e saiu. Mas acho que ele já estava a fim de sair nesse caso. No caso do... não, da Juliana não me parecia, parece que ele gosta dela. Bom, o fato é que ele saiu de casa, foi morar na casa do cunhado e a Branca diz que ela é que paga tudo, que tudo está no nome dela e também pelo mesmo fundamento acabou colocando o marido para fora. Mas quem está assistindo a gente, por exemplo, e a gente sabe como funciona isso na prática, na televisão é tudo bonito, mas na prática a situação é sempre dramática. O marido pode pressionar a mulher, ou você faz o que eu quero, ou eu te boto para fora. Mas na prática isso acontece. E as pessoas não conhecem os seus direitos. É importante que as pessoas saibam que o marido, normalmente é o marido que arruma outra e quer botar outra para dentro de casa, quer botar a mulher para fora. Ou então fica na chantagem, você faz o que eu quero, eu te boto para fora. E não existe isso, porque eu já falei até aqui que um dos deveres do casamento é justamente a vida em comum no domicílio conjugal. Um dos deveres do casamento. A gente não está falando de propriedade, ninguém quer vender o apartamento dele, a casa dele. Isso é outra coisa. É o direito de propriedade, é uma coisa. Né? Todos os direitos de morar, de gozar, de fruir, de permanecer naquele imóvel e de obter de quem esteja com a posse injusta. Mas no caso do direito de moradia, decorre justamente do casamento. Eu aceitei que você entrasse na minha casa e ali é o seu domicílio. Ali, o que é o domicílio? É o endereço que você coloca para fazer um cadastro no banco, na loja. Ali é o seu referencial geográfico na sociedade. Então, para todos os efeitos, aquele é seu domicílio. E para todos os efeitos, você tem direito de ficar ali até que exista uma decisão judicial que te tire dali. Então, a pessoa que quer tirar você do imóvel com base na alegação de propriedade, eu sou proprietária e não quero mais você aqui, você tem que procurar a justiça para dizer, olha, juiz, eu não quero mais que essa pessoa more comigo, então eu preciso que ela saia de casa. Existe uma ação própria para isso, que é a separação de corpos com afastamento temporário do lar. Então, agora vamos dizer que a mulher fala sobre isso com o marido e fala assim, eu não vou sair porque eu tenho direito de morada, assistindo Mulheres, doutora Lúcia me disse isso. Ele disse, ok. Então você fica que eu vou entrar na justiça. Entra na justiça. Isso. Ela tem depois disso o direito de morar naquela residência com os filhos ou o marido tem que dar um dinheiro para que ela possa alugar um imóvel e morar? As duas coisas podem acontecer. Aí vai depender, é o juiz que vai decidir com base na necessidade, com base na possibilidade dele de manter um local para a mulher e para os filhos, né? E muitas vezes o filho mora ali perto da escola e aquele local é mais adequado para que as crianças fiquem ali com a mãe. Então tudo isso, só que essa questão tem que ser levada para o judiciário. Não adianta nada ser feito de boca. Não é. E normalmente isso acontece de boca. Sai daqui, leva as suas coisas, como aconteceu na novela. Não é assim que se faz. E se a casa for alugada, por exemplo? Pois é. Alugou a casa e alugou no nome do marido. Vamos dizer do marido, sempre para facilitar para você estar assistindo a gente. E ele tem um parente dele que, na verdade, deu dinheiro os 3 meses ou ele está como fiador. Existe essa situação em que os dois são proprietários do imóvel e um tem que sair. Existe quando um só é proprietário do imóvel
e um outro tem que sair. Existe essa situação que nenhum dos dois é proprietário do imóvel, mas estão ali com base num contrato ou estão ali de favor que a sogra emprestou. Então existem essas 4 situações distintas. A primeira situação, que é essa que a gente falou, em que um é proprietário e quer tirar o outro com base na propriedade. Então ele tem que procurar a justiça para tirar. O juiz fazer isso. Se os dois são proprietários do imóvel, isso também acontece, o casal comprou um imóvel. 50% de direito cada um. Quem é que vai sair ou vão ser obrigados a morar a vida toda juntos? Não. O juiz vai determinar. O juiz vai determinar quem vai sair. O que sair vai ter direito de cobrar o aluguel de metade do imóvel, metade do aluguel, porque afinal de contas a pessoa está ali morando no imóvel que é dela. Mas o juiz não pode determinar que seja feita a venda do imóvel? Vamos dizer que esse homem também não tem dinheiro de se manter numa outra residência. Então o juiz não pode determinar que a venda deve ser feita pelo valor de mercado e 50% vai para cada um? Isso numa hipótese em que o casal tenha lugar para ficar, ela tem lugar para ficar com os filhos. Mas normalmente esse processo para ir o imóvel para a asta pública e para o leilão do imóvel, isso é muito possível, óbvio, porque os dois precisam de dinheiro. Mas acontece que esse processo demora muito. A gente precisa definir agilizar, lá no começo quem é que vai ficar no imóvel. Não é uma coisa que a gente possa dizer a moradia tem que estar certa até que isso aconteça. Por isso, quando vai se separar, primeiro entra com separação de corpos, depois pedido de pensão alimentícia, se tem filhos, para depois o juiz entrar e os advogados com os outros processos, mas garantindo e preservando a alimentação e moradia dos filhos. Isso, a separação de corpos hoje em dia, ela até tem sido usada como uma forma não prévia do divórcio. Muita gente está usando a separação de corpos para o famoso tempo. Vamos dar um tempo? Sim. Então a gente fica ali, porque a separação acabou, o processo de separação. Aquela separação depois do divórcio. E depois do divórcio. Então hoje o divórcio é direto e, portanto, as pessoas agora usam a separação de corpos, que era só uma medida prévia do divórcio. As pessoas têm usado essa ação de separação de corpos para manter, para respirar, para ver se é isso mesmo que quer. E depois, tempo, isso. Bom, vamos voltar àquelas situações, Muito bem, se o casal está morando no imóvel que não é nem de um e nem de outro, Quem que vai fazer? Bom, os dois vão ter que sair, se essa pessoa quiser retomar o imóvel, E aí o que é? É o marido que quer tirar a mulher quer tirar o marido? Não, é o terceiro que quer tirar os dois. Então, ele vai entrar com uma ação possessória, se for o caso do contrato de aluguel, vai entrar com uma ação possessória para pedir aquele imóvel. Se for locação, vai entrar com despejo e tal. Tem todo um processo próprio para aquilo. Agora, eu só posso entrar com ação de despejo se o meu inquilino não está pagando. Ou não. Isso. Por exemplo, assim, eu tenho um imóvel, está alugado. Quero vender esse imóvel, mas está lá com aluguel e o contrato em vigência. Eu tenho que dar um prazo de quantos meses para esse inquilino sair para poder fazer a venda? Kátia, é o seguinte, quando você tem um contrato de locação, um contrato de comodato, a gente vai depender do que está no contrato, tá? Por exemplo, o que mais me chama a atenção e que eu recebo diversas dúvidas no site é com relação quando eles estão morando no apartamento da sogra e a sogra quer retomar o imóvel. Como é que vai fazer isso? Mas os dois continuam casados ou vão separar? Normalmente, o pai, o marido, fala assim, vamos ali morar no apartamento da minha mãe porque a gente não tem que pagar nada. Ou então, constrói uma casinha no terreno da sogra e aí? E aí continua sendo da sogra, né? Continua sendo da sogra. O terreno é dela? Pois é. Aí ele fala assim, mãe, tira ela de casa porque eu não quero mais ela, eu quero outra pessoa. E isso pode acontecer. Na verdade, isso acontece. Acontece. E não acontece nenhuma, nem duas, nem três vezes. Não, eu recebo demais, mas eu recebo demais essa questão no site. Então, As pessoas acham que é uma economia você fazer um quartinho na casa de um parente. Isso pode ser uma dor de cabeça e um gasto incrível. Exatamente. E o que eu oriento fazer? Faz um contrato com a sogra de comodato, que é o empréstimo, só que não é oral. E com o tempo. Porque se a sogra quiser retomar, ela primeiro tem que cumprir o contrato para depois. Então dá para você respirar um pouco dentro daquela moradia e não ser chutada para fora como acontece normalmente. Gente, a gente está falando da sogra com um mero exemplo. Não quer dizer que a sogra não também. presta, né? Não.
Antes que as pessoas da sogra já fiquem tocadas, não é isso, né? É, mas é interessante Mesmo porque eu também sou sogra. Não, né? pegar o exemplo, eu coloquei justamente o nome da sogra porque é um pouco rotulada como algo ruim. E não é, pelo amor de Deus, eu tenho uma sogra que é ótima e não tem nada a ver. Até porque o sogro também é colocado aí, Às né? vezes, gente, o parente, o pai e a mãe morre e fica pros irmãos. E os irmãos resolvem colocar você pra fora. Pronto, também porque diz que a tem partilha isso. da parte dele... Gente, a gente só sabe o que vai dar depois que as coisas começam a acontecer. Exatamente. Por isso que não tem que ficar nessa de, mas tá tudo tão legal, vamos fazer de boca. Isso. Amanhã a situação muda. Agora, é importante a gente também falar na hipótese do marido que está batendo na mulher, violentando a mulher. Que também é outra hipótese de afastamento do lar, mas aí com base na Lei Maria da Penha. Aí sim, ela tem que expulsar. Mas mesmo nesse caso, ela não consegue expulsar. Vai para fora. Não, até porque ela nem tem força para isso. Agora, e se de repente a mulher já não quer mais, o marido fala vai, ela vai. Fala, bom, vamos onde morar e eu volto para pegar as crianças. É abandono de lar como antigamente ou essa lei também mudou? Não. É que o abandono de lar hoje em dia não tem a mesma consequência de como era, né? Porque antigamente a culpa do divórcio, a culpa na separação tinha uma importância. Hoje não tem mais, né? Então, hoje, a consequência do abandono de lar não é nenhuma, a não ser uma mudança que teve há pouco tempo, que é importante a gente saber. Inclusive, tem muita gente torcendo para o marido não voltar nunca mais. Porque houve uma mudança na lei. Ele vai e some. Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Se ele ligar, você não quer nem saber. Por quê? Porque se você mora num imóvel com menos de 250 metros quadrados, com seus filhos, e seu marido some, abandona o lar, vai morar com outra, e não aparece em 2 anos, não dá recado, não ninguém responde. sabe, ninguém viu. É ininterrupto, né? A lei coloca isso como ininterrupto. Tem algumas condições. Aquele imóvel que era do casal passa a ser só dela. Porque ele sumiu. E essa lei veio na Minha Casa Minha Vida. Mas antigamente, essas mulheres ficavam impedidas de vender o imóvel porque o homem sumiu, elas não têm patrimônio, não tem pensão. Hoje é o juiz nada. que assina por ele para vender? Já que ele sumiu? Sim, o juiz vai substituir a assinatura de passe, ela vai passar a ser integralmente proprietária do imóvel. Bom, em caso de traição, como isso acontece? A gente vai saber depois do intervalo, 2 minutinhos só. Até já. Esses assuntos têm tanto caminho.